Olá, pessoal. Sou a professora Zilda e na aula de Geografia de hoje darei continuidade ao estudo dos solos, que pertence ao módulo 10 da apostila 3, página 240. Na aula anterior, iniciamos o estudo dos solos, ao analisar sua origem, constituição e formação. E na aula de hoje, veremos especificamente sobre os solos do Brasil, seus principais tipos, problemas e as principais técnicas de produção utilizadas para preservar o solo e aumentar a sua produtividade, chamadas de práticas conservacionistas. O clima é o fator predominante na formação dos solos brasileiros. Três são seus principais tipos: latossolo, argissolo e neossolo. Latossolo, como mostra a imagem 1, é o tipo de solo mais comum do Brasil, corresponde a solos profundos e maduros e ocupa uma área de 31,6%. Eles possuem colorações geralmente escuras, variando de vermelhos até amarelados. São solos que apresentam boa permeabilidade à água. Algumas práticas inadequadas promovem problemas nesse tipo de solo, como o uso de queimadas, criação de bovinos, os quais pisoteiam o solo. Ele é mais comum no Sudeste e Centro-Oeste. É o tipo de solo que predomina em nossa região. O argissolo, que é o segundo tipo mais comum, eles são solos ricos em argila e são poucos férteis e de fácil erosão. Ocupa uma área de 26,9%. Eles podem ser degradados com maior facilidade. Ele está bem distribuído no Brasil, com uma leve predominância na região norte. Neossolo é um solo raso e pouco desenvolvido e comum em regiões semiáridas, ocupa uma área de 13,2%. Está bem presente no sertão nordestino e ele predomina no Nordeste e, posteriormente, no sul do Brasil. O uso inadequado do solo resulta na diminuição da produtividade, podendo levar ao esgotamento dele em poucos anos, com graves prejuízos ao meio ambiente. Veremos agora alguns problemas dos solos brasileiros. O primeiro deles é chamado de vossoroca, que em língua tupi significa terra rasgada. Vemos aí uma imagem, de uma vossoroca, que é um grande buraco causado pela erosão provocada pela água da chuva. A erosão pluvial, ou seja, aquela decorrente do escoamento de água de chuva, é uma das principais causas da perda do solo em nosso país. Além disso, os sedimentos removidos dos solos se depositam nas áreas mais baixas, assoreando rios e lagos. Outro problema que afeta os solos brasileiros é a perda de nutrientes pela prática da queimada. Ela é muito utilizada para limpar áreas para o plantio, eliminar pragas, renovar pastagens e facilitar a colheita, uma vez que o fogo mata animais peçonhentos, como escorpiões, cobra e aranhas, e queima a palha. Temos aí ao lado uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, feita em 22 de setembro de 2020, em que mostra a América do Sul com destaque para o Brasil.
em que os pontos vermelhos representam 118.477 registros de queimadas no período do dia 1º ao 16 de setembro. A queimada é uma prática enganosa, pois no início as cinzas até que fertilizam o solo, mas com as chuvas elas são carregadas pelas águas, resultando em um solo empobrecido de nutrientes e micro-organismos. Essa prática causa a morte de animais e a destruição do meio ambiente, uma vez que o fogo com frequência sai do controle. É que nós veremos a seguir no vídeo feito por Araquém Alcântara, que é um fotógrafo da natureza brasileira, em que ele registra a fuga de animais e a destruição das queimadas do Pantanal mato-grossense, que enfrenta o pior período de queimadas da sua história. E mostra como que a falta de ação efetiva do Estado leva à perda de vidas e o desastre ao ecossistema. E olha só, por falar em meio ambiente, o famoso fotógrafo Araquém Alcântara, ele que retrata há 50 anos as belezas da natureza do nosso país, passou as últimas 2 semanas registrando o horror provocado pelos incêndios no Pantanal. O Araquém mandou com exclusividade, especialmente aqui pra gente, para a edição das 6, as fotos impressionantes que você vai ver agora. Esses 15 dias de Pantanal do Mato Grosso, no epicentro do fogo, eu vi a face do horror. É triste, mas essa mortandade de animais, essa fuligem no ar, essa terra arrasada, escancaram mesmo a nossa brutalidade, a nossa ignorância. Como é que a gente pode permitir isso? Bichos desorientados, patas queimadas, árvores mortas, tudo recai sobre a natureza. E pensar que isso poderia ser evitado. Eu fotografo a natureza desse país há 50 anos, mas só que eu nunca tinha visto coisa igual. O que eu vi foi o seguinte: os bombeiros, os heróis anônimos, os brigadistas, os voluntários do próprio CMBio, não têm condição de combater o fogo. Além de tudo, são muito poucos. Eles simplesmente cercam o fogo para ele não progredir. Eu vi animais resistindo e tentei me fixar nisso, na beleza desses animais, apesar de todo o fogo, na grandeza de gente anônima que tem o sentido de pátria, que tem realmente amor ao país. É preciso prevenção, preciso brigada pelo menos uns 3, 4 meses antes da seca. É preciso de uma ação muito mais efetiva do Estado. Seria fundamental não repetir esse erro o ano que vem. Minha fotografia é a celebração da vida. E a beleza que eu vi aqui, a beleza dos bichos resistindo diante de paisagens áridas. Só que a morte da beleza também estava na minha frente. A face do horror. E eu luto contra isso. Não quero ver esse país se transformando num deserto. A salinização dos solos é a concentração de sais no solo que prejudica o desenvolvimento das plantas. Elas ocorrem em áreas em que a evaporação é elevada, com chuvas escassas e mal distribuídas. Ela ocorre pela falta de controle da irrigação. Então, as ações humanas intensificam esse processo, principalmente pela adoção de métodos incorretos na agricultura.
É preciso empregar práticas de irrigação que não sejam prejudiciais ao meio de plantio. Quando a quantidade de água utilizada é muito alta e não há um controle de salinidade, o processo pode intensificar-se ao longo do tempo até que o solo se torne completamente improdutivo. A recuperação do solo salinizado é um processo caro e demorado, e muitas vezes inviável, resultando em desertificação. A desertificação ocorre em regiões de baixa pluviosidade, envolvendo causas naturais e humanas. É o processo de degradação dos solos pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente à dos desertos. Ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde o processo de evaporação é superior ao de precipitação. Dentre as causas, podemos citar o uso inapropriado dos solos pelas práticas agropecuárias, o desmatamento, o uso inadequado e intensivo de agrotóxicos, secas muito prolongadas e a ação das queimadas. No Brasil, esse processo vem crescendo no semiárido nordestino, como podemos ver no mapa aí ao lado. Atualmente atinge uma área de 200 mil quilômetros quadrados e afeta cerca de 30 milhões de pessoas. Veremos a seguir as práticas conservacionistas do solo, que são aquelas em que se procura adequar ao cultivo de maneira a preservar a fertilidade dos solos. Veremos primeiro o terraceamento em curvas de nível, como mostram aí as duas imagens. O terraceamento consiste na construção de degraus ou terraços em planos de igual altitude, que têm a função de reter a água de forma que ela escoe mais lentamente sobre a superfície, além de aumentar a sua infiltração no solo. É uma das práticas mais eficientes e antigas no controle da erosão. Ela já era usada nas civilizações pré-colombianas. A rotação de culturas alterna o cultivo de espécies vegetais, permitindo que cada cultivo deixe um nutriente para o solo e para o cultivo posterior. Exemplo, as leguminosas, como o feijão, fixa o nitrogênio, um importante elemento em solos férteis. O gado, por sua vez, fornece o adubo orgânico com seu estrume. Temos aí na imagem a área dividida em 4 partes. Temos numa área a plantação de milho, na outra a plantação de soja, no outro a criação de gado e o quarto espaço para o descanso. Esse rodízio, essa rotação, proporciona a diversificação da produção agropecuária e das épocas de colheitas. Ela melhora a renda e diminui a dependência do mercado e do clima associados a uma única atividade agropecuária. O plantio direto é uma técnica associada à rotação de cultura. A semeadura ocorre sobre os restos da colheita anterior. E essa técnica protege o solo da erosão, em 70%, pois ela não deixa o solo exposto sem uma cobertura vegetal. E isso diminui o impacto das gotas de chuva, além de fornecer um sombreamento. Terminaremos a aula de hoje com o teste 2
da página 247 da apostila. A rotação de culturas consiste em alternar anualmente espécies vegetais numa mesma área agrícola. As espécies escolhidas devem ter ao mesmo tempo propósitos comercial e de recuperação do solo. As vantagens da rotação de culturas são inúmeras. A técnica conservativa descrita tem por objetivo: a. Diminuir a infiltração da água e favorecer o escoamento superficial. B. Repor a matéria orgânica e aumentar o controle sobre as pragas. C. Aumentar a insolação e eliminar a umidade. D. Reduzir a erosão e a concentração de nutrientes. Para responder essa questão, vocês devem assistir ao vídeo novamente, ler a apostila na página 245, que fala sobre a rotação de culturas e suas vantagens. Com isso, vocês colocarão a alternativa correta. Bem, pessoal, com a aula de hoje, encerramos o estudo sobre os solos. Espero que tenham compreendido, gostado. Bons estudos, se cuidem e até a próxima semana, onde conheceremos as principais paisagens vegetais do mundo.